Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Eberson Cardoso e hoje a nossa aula é de História. Vamos lá, vamos ver o assunto da nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje vai falar sobre as crises do capitalismo. Isso mesmo, olha o título da nossa aula aí do lado, ó. Um mundo em crise, certo? O detalhamento da nossa aula hoje será o seguinte, ó, a segunda revolução industrial, o imperialismo, o revanchismo, o nacionalismo e a Primeira Guerra Mundial. São todos fatores aí dessa primeira crise do capitalismo. Então, vamos lá? Vamos para a nossa aula de hoje? Então, vamos lá para a nossa aula. Olha só, a partir da segunda metade do século XIX, o mundo iria passar por uma grande transformação e conhecer uma nova fase do capitalismo. A partir deste momento da história, outros países, além da Inglaterra, começariam a se industrializar, começam a abandonar o campo e dão lugar às grandes cidades cheias de indústrias e novas tecnologias que começam a surgir, aumentando cada vez mais a capacidade produtiva de cada uma delas. Países como os Estados Unidos, França, Rússia, Japão e Alemanha começam a acelerar sua produção industrial. A descoberta do aço, a eletricidade e o petróleo seriam novos elementos dessa nova fase industrial. O mundo conheceria um período marcado pela produção em massa, a automação do trabalho e o aumento considerável de empresas, mas também passaria por grandes transformações sociais. O homem que sairia do campo em busca de oportunidades nas grandes cidades provocaria, assim, o que chamamos de êxodo rural e, consequentemente, o crescimento populacional das grandes cidades. E isso não seria bom. Péssimas condições de moradias e empregos com baixos salários por causa da quantidade de gente para trabalhar. Todas essas mudanças que vinham com a segunda revolução industrial, apesar de terem elevado a produtividade e aumentado os lucros das grandes empresas que possuíam capital para investir, para o trabalhador não foi bom e acabou gerando bastante desemprego, levando milhões à pobreza. A mão de obra foi substituída pelas novas máquinas que foram surgindo, ou seja, deixando para trás um período da produção através da manufatura para dar lugar à maquinofatura. Esse aumento da produção e o elevado número de trabalhadores levados à pobreza acabou gerando um grande excedente da produção, diminuindo os lucros e causando diversos prejuízos. Nesse momento, o mundo passa a conhecer uma das primeiras crises do sistema capitalista no mundo. Seria preciso achar uma solução. E o que seria feito para isso? Então, a solução seria expandir o mercado consumidor para além dos territórios europeus. Outro grande problema surge também nesse contexto, a necessidade de buscar matéria-prima suficiente para suprir a produção. Surge então, neste momento, o que ficaria conhecido como imperialismo. Mas o que seria o imperialismo, professor? O imperialismo seria as ações correspondentes à tomada por países que pretendiam expandir aí os seus territórios. E isso só seria capaz através da dominação. Então, imperialismo seria justamente a dominação por parte das grandes potências a outros territórios, principalmente no continente africano e no continente asiático. E essa dominação podia ser tanto na ordem cultural, política ou econômica. E essa corrida imperialista por territórios e mercados durante todo o século XIX acabou gerando violentas rivalidades entre as potências europeias, pois cada país buscava conservar ou ampliar o seu império colonial. Outro elemento importante desse período seria o sentimento de nacionalismo, que começava a ganhar força entre os Estados-nações, que começaram a se fortalecer ainda no século XIX. O nacionalismo surge após Napoleão conquistar grande parte da Europa.
Contra a resistência ao general francês, surge a ideia de fortalecer características próprias de cada país, a fim de se diferenciar do invasor. O pensamento nacionalista colaborou com o acirramento das rivalidades entre os diferentes países. Durante a era imperialista, a disputa por zonas de explorações econômicas acabaram alimentando as rivalidades entre os diferentes países. Neste período, nós vamos ver as rivalidades entre esses países imperialistas sendo uma das principais razões da Primeira Grande Guerra, que vai de 1914 a 1918. Um conflito mundial e total, uma vez que, nesta guerra, incluiria também alvos civis e não apenas militares. A Alemanha, que após passar pela unificação em 1871, tornou-se uma grande potência, mas não iria ficar sozinha, iria buscar aliados para se proteger caso houvesse um conflito armado. E teria aí o grande Império Austro-Húngaro e, depois de um tempo, a Itália, formando o que vamos chamar de Tríplice Aliança. A partir de 1890, a Alemanha iria começar a pressionar a Inglaterra para lhe conceder mais posses na África e na Ásia. Isso porque a Inglaterra já era o maior império deste período e possuía o maior número de colônias espalhadas pelo mundo, e não iria ceder à pressão da Alemanha. A França, por sua vez, tinha uma mágoa, um sentimento chamado revanchismo contra a Alemanha, por ter perdido as terras de Alsácia e Lorena na Guerra Franco-Prussiana. Sendo assim, teríamos a formação da chamada Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e a Rússia. Assim, com o objetivo de unir forças, as nações europeias fizeram vários acordos e alianças entre si, de tal modo que em 1907 a Europa estava dividida em dois blocos militares antagônicos. A Tríplice Aliança, formada aí pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, formada pela Grã-Bretanha, a França e a Rússia. Se não bastasse todas essas rivalidades imperialistas e formação de políticas de aliança, teríamos o Japão e os Estados Unidos, que surgem como grandes potências regionais que também buscariam expandir os seus domínios. Somava-se a tudo isso ainda a corrida armamentista, onde os países começaram a se armar para uma possível guerra, exibindo seu poderio com a intenção de mostrar quem eram os mais poderosos. Esse período ficaria conhecido como a Paz Armada. O estopim do conflito armado na Europa seria a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, na capital da Bósnia. Assim, teríamos início a Primeira Grande Guerra. A Primeira Grande Guerra pode ser dividida em 3 fases. A primeira ficou conhecida como Guerra de Movimento. A fase durou de agosto a novembro de 1914, com um intenso movimento de tropas. A segunda fase ficaria conhecida como a Guerra de Trincheiras. Os exércitos chegaram a cavar 640 quilômetros de trincheiras que iam desde o Mar do Norte até a fronteira da França com a Suíça, e com os corpos enfiados nas terras, os soldados lutavam dia e noite. E a terceira fase ficou conhecida como a Nova Guerra de Movimento, onde no início de 1918 a Tríplice Entente venceu as tropas alemãs na Segunda Batalha do Marne. E agora o próximo passo seria invadir o território alemão. Neste período, entanto, uma rebelião popular sacudiria a Alemanha, forçando o imperador Guilherme II a renunciar. E em novembro de 1918, o novo governo proclamaria a República e assinaria a rendição, que finalmente pôs fim à guerra. É isso aí, pessoal. E agora nós vamos para o nosso aplicando. E eu quero ver você aí participando com a gente aqui, respondendo, marcando aí a sua resposta. Vamos ver se você vai conseguir acertar junto com a gente aqui a resposta correta. Vamos lá então para o nosso enunciado, que ele diz o seguinte, olha só. Desde a segunda metade do século XVIII, os primeiros países da Europa vinham realizando a Revolução Industrial, iniciada pela Inglaterra
e acompanhada no século XIX por outros países como a Bélgica e a França, mas somente no final do século XIX, a Alemanha e a Itália vieram consolidar esse processo, que incentivou a conquista de novos mercados produtores de matéria-prima e consumidores de bens de produção, reativando aí as rivalidades entre os países europeus e os da América do Norte. Essas disputas entre as potências europeias geraram vamos lá para as nossas alternativas, que diz o seguinte, ó, a letra A diz que é a Revolução Russa, a letra B vem nos dizendo que é a Segunda Guerra Mundial, e a letra C diz que é a Primeira Guerra Mundial, e a letra D diz que é a Guerra Fria. Então, pessoal, qual seria a resposta correta para essa questão do nosso aplicando de hoje? Vamos lá? Vamos ver se você consegue acertar? A resposta correta seria a Primeira Guerra Mundial, a letra C. Isso mesmo, o nosso enunciado, ele faz uma referência ao processo de unificação política da Itália e da Alemanha, que ocorreu ali de forma tardia. A Itália e a Alemanha só conseguiram essa unificação lá no finalzinho do século XIX, ali por volta de 1871. A unificação política tardia geraria ali uma industrialização que também foi tardia comparando com a industrialização da Inglaterra. Assim, estes dois países acabariam chegando de forma tardia a essa corrida imperialista, a essa corrida em busca de novas colônias na África e na Ásia. E isso acabaria fazendo com que eles conseguissem poucas colônias. Dessa forma, nós vamos ver isso colaborando para o surgimento desse atrito que iria culminar aí com o que nós vamos conhecer como a Primeira Guerra Mundial, onde esses países iriam brigar entre eles para conquistar aí novas colônias, ampliar as suas posses, as suas terras das suas colônias, em busca dessas riquezas que essas colônias podiam oferecer. Certo? Parabéns para você que acertou, viu? Então, como a gente viu, o sistema capitalista começa a viver aí a sua primeira crise ainda no século XIX. A ganância, o desejo de se tornar grandes e poderosos contribuiu para que vários países adotassem políticas que se preocupam muito mais com o acúmulo de riqueza do que com o bem-estar social do povo, que é um direito de todos. O sistema capitalista surge como uma alternativa para que todos possam competir no mesmo mercado e ter a chance de ter uma vida boa e tranquila. Mas não foi isso que aconteceu. O sistema capitalista acabou criando um abismo e distanciando cada vez mais as pessoas, principalmente as que possuíam o capital, a riqueza, e os que não têm, e se submetem a horas de trabalhos exaustivos, vendendo a sua força de trabalho para sobreviver. Nesse momento da crise do capitalismo, vamos ver um elevado número de pessoas levadas à pobreza e uma série de países sendo explorados, saqueados, roubados pelas nações mais poderosas que levaram o caos ao mundo com a Primeira Guerra Mundial para defender os seus interesses, principalmente os econômicos. A Primeira Guerra Mundial mostraria ao mundo um aumento extraordinário da capacidade de matar e destruir através da aviação militar, canhões, tanques, gases, conflito que deixou cerca de 9.200.000 mortos, 20 milhões de mutilados e dezenas de milhões de órfãos e refugiados. E tudo isso para quê? Para atender aos interesses do capitalismo. Então, pessoal, eu fico por aqui, mas lembrando que essa aula não termina aqui, certo? Ela continua lá no seu caderno digital. Tem uma série de dicas e atividades para você continuar a nossa aula de hoje do Contraturno Digital lá no seu caderno. E eu espero vocês aqui no nosso próximo encontro da nossa aula do Contraturno Digital. Então, até a nossa próxima aula.